Eu não vou sucumbir. Eu não vou sucumbir. Ok, gente, então, olá, boa tarde a todos que estão aí desse lado. É a minha primeira aula com vocês, apesar de ter acompanhado as gravações nas últimas semanas. Tive pena de não poder ter acompanhado ao vivo. Estou em Lisboa, o que também dificulta em termos de horário, mas queria começar por agradecer muito o convite e pela possibilidade também de estar neste emaranhado de perspectivas, de pesquisas, de abordagens, que me parece assim super importante para os temas que temos pela frente, e que chamamos de antropoceno, mas que podíamos chamar pura e simplesmente de violência, não é? Enfim. Bom, a temática, a ideia da aula de hoje era fazer uma tentativa de falar um pouco sobre arte, sobre estética, sobre percepções das práticas artísticas a partir do antropoceno. E eu não me queria alongar muito nesta introdução, na verdade eu gostava de começar por partilhar com vocês um pedaço de uma performance que realizei há cerca de 2 semanas aqui em Lisboa. Não foi preparada para fazer no Zoom, mas vou fazer a tentativa de ler para vocês a introdução e depois a partir daí fazemos uma exposição em torno, enfim, de vários temas que estão aqui dentro deste trabalho. O meu sotaque, como vocês podem ver, é bem português, bem tuga. Eu morei no Brasil durante alguns anos, mas perdi tudo no último ano e, portanto, quem não conseguir entender, eu peço imensa desculpa e a gente tenta depois se sintonizar na conversa seguinte, porque eu falo bastante rápido. Eu vou tentar falar devagar. Então vou começar. Título: Fóssil. Fóssil é um livro que é uma performance, que por sua vez é um ritual póstumo, dirigido a um conjunto de folhas secas, adoecidas por químicos, sacrificadas pelo trabalho e instrumentalizadas espacialmente para a construção de uma instalação em formato de onda, língua ou cobra. Fóssil é um livro que é uma performance, que por sua vez é um ritual, que começa há cerca de 2 anos atrás por uma mancha nos meus olhos, provocada pela interferência de uma luz numa superfície vítrea produzida em Taiwan, também conhecida como ecrã do meu computador. Apesar de global, Fóssil não ignora a história e a geografia de certos processos de extração de energia. É um livro digital, mesmo no seu formato impresso. É uma coisa na minha cabeça, mesmo quando cabeça é outra coisa. Fóssil começa numa quinta pedagógica com vacas a pastar e alguém dizendo: não entendo nada disso. Na quinta, sinais sinalizam árvores de fruto. Pereira, macieira, laranjeira, nespereira, bananeira, nogueira, cajueiro, bananeira, coqueiro, pitangueira, bananeira. Uma criança passeia pela quinta e ama as tabletas, mas infelizmente já não consegue ler as árvores. Por isso, ao andar por este estranho supermercado da natureza,
Fóssil rapidamente se apercebe de que já não consegue andar a quatro patas, de que já não suporta raízes nos pés, folhas na cabeça, um esqueleto vertebrado ou uma casca. Quer libertar-se da escala humana, mas sobretudo quer libertar-se da escala dos vivos, porque a vestalidade não é o fim de um livro, e muito menos a animalidade. Mesmo sonhando com vértebras, com plantas, com conchas, mesmo desejando a justiça ambiental e a diplomacia cósmica interespécies, esta não é a finalidade dos livros. Quer dizer, o aquecimento global agrava-se, as empresas de celulose avançam, árvores morrem, incendeiam-se, a não ser que este seja mesmo o fim dos livros. Acabar com os livros seria bom. Se é verdade que as florestas pensam e que as plantas plantam e que as pedras pedram, os peixes peixam, as flores floram e as águas aguam e os cogumelos cogumelam, é para que o pensamento deixe de pensar como pensava. Acabar com os livros seria tão bom. Enfim, Fóssil gostava de ser um livro, mas ele é sobretudo uma performance da geologia. As más línguas atribuem as origens de Fóssil à derrocada de uma pedreira em Portugal, mais precisamente em 2018, em pleno Antropoceno, na época quaternária do Éon Fanerozoico. Mas há também quem tenha visto o fóssil nas minas de Potosí em 1600 ou em Cancer Valley, junto ao rio Mississippi, em pleno século XXI. 2. 3. O certo é que Fóssil não aguenta a narratividade, a não ser sobre a forma de uma repetição dramática e minimal. 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 Minimal, 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 maximal, abissal, abissal, digital, tal, 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 canibal, 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 animal, 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 Fóssil é uma tecnologia que vai muito além da mera reprodução das origens. Perguntas como: de onde vimos? Para onde vamos? Para que serve? O que faço aqui? Não servem. Muito menos pelos compridos no corpo todo, dentes caninos, unhas compridas e aquele pedacinho de osso que temos aqui atrás, aquela espécie de caulinha que dizem que, enfim, já não serve propriamente para nada, dificulta assentar, não serve para nada. Metáforas da beleza da língua. Comparação com espaços naturais idílicos. Dizer, por exemplo, que o pensamento contemporâneo poderia ou deveria parecer-se mais com uma floresta tropical. No entanto, eu gosto de algumas comparações. Por exemplo,
vulvas como florestas e vaginas como pedreiras, zonas extrativas e zonas erógenas. É que este tipo de comparações ou de aproximações encaixam de uma forma que consegue ir além de certos jargões do mimetismo. Por exemplo, denúncias à representação através da representação. Denúncias à opressão através da opressão. Denúncias à violência através da violência. Denúncias à extração através da extração. Mini pau, mini pau, mini pau, mini mal, 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 está mal, está péssimo, está horrível, está muito mal, vamos todos morrer, é o fim do mundo. Mini pau. Fóssil é um ritual. Foi produzido em 2050 para tecnofílicos e tecnofóbicos, mas na verdade trata-se de uma performance terrestre que começou há milhares de anos atrás, quando pessoas carregavam os seus úteros como mochilas e as mochilas podiam ser trocadas até 5 vezes entre pessoas grávidas, independentemente do seu género. A mochila era a criação em trânsito, uma espécie de mega amplificador das consciências, que não sei porquê esquecemos. Esquecemos. E talvez por ser demasiado opaco, demasiado volátil, Fóssil foi achado numa dessas mochilas, mais precisamente nas fronteiras entre ontem, hoje e amanhã, entre camadas de energia fóssil e astros, que, como vocês sabem, são os dinossauros das pedras. E desenterraram este livro. E qual não foi o espanto quando encontraram também vestígios de sangue? Eram sedimentos de um menino. De um menino assim muito menino, com aquelas barbas e aquelas saias do século XIX, e tinha assim os calções muito curtinhos, assim fluorescentes, com padrões geométricos, uma coleção assim 2018, 2019, e tudo isto desenhado a partir da matriz biométrica de um jovem situacionista em pleno maio de 68 a pintar as ruas de Paris. Escrevia tipo l'imagination, o pouvoir, esse tipo de coisas. E a arrogância, que podia ser clássica ou pré-clássica, renascida depois, nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, etc., era acompanhada pela contínua negação da violência histórica sobre todos, não ele. Quer dizer, todos que não pensavam como ele, todos que não se vestiam como ele, todos que não queriam ser como ele, não se alinhavam. Comunidades não ele, correntes não ele, aldeias não ele, agrupamentos, associações, nações inteiras não ele. Primeira, segunda, terceira e quarta geração não ele. Quer dizer, o menino era incapaz de entender que o planeta era uma espécie de mega projeção GPS da sua vista sobre o planeta. Quer dizer, que o planeta basicamente era a sua própria vista. Que ele era um menino com óculos, que usava os óculos como presunção da neutralidade. Então ele era capaz de, assim, de manhã, ia sentado no ônibus, sentado, e dizia assim muitas vezes, vai para a tua terra, esquecendo-se que ele mesmo era um fóssil sem origem, sem território, sem nome, deslocado, que vivia basicamente à custa de comer as terras e os territórios de outros. E assim mesmo que fosse absolutamente claro, bem documentada, bem estudada, toda a violência arqueológica, geológica, em 1492, daí em diante,
Em 1791, daí em diante, em 2016, também mais recentemente, com o impeachment de Dilma Rousseff, em 2017, com a eleição de Donald Trump, em 2018, Jair Bolsonaro, em 2019, Covid-19, André Ventura em Portugal, 2020, janeiro de 2020, fevereiro de 2020, agora, ou em 2045, com todos os recíprocos sedimentos de sangue e de mijo que ele ia basicamente deixando à sua passagem, toda a gente estava muito mais preocupada com um mísero arranhão no centro da testa deste jovem, deste menino, que tinha a seus pés a linhagem real dos dinossauros e uma comunidade gigantesca de gente morta. Enfim, não sabemos ao certo de que século vem este menino ou este fóssil, mas uma coisa sabemos, tratam-se de fósseis da colonização, da extração, da masculinidade, que estão hoje a ser estudados por geólogos, por astrólogos e por mim. Dedico este livro a este rapaz, a este menino. Adoraria esquecê-lo, mas para isso preciso fossilizá-lo, lembrando os trânsitos de não eu e também os fluxos vitais de ele não, ele não, ele não, ele não. Bom, e este estudo, que é um estudo permanente, eterno, por 424 gerações depois da minha, é um estudo que admite o twist da linguagem, formas geométricas produzidas por música, num cerimonial de plantas, rejeitando o poder como forma estática e aceitando o êxtase como força que deforma, que reforma, que não se conforma, que performa, que reperforma, que performa, que reperforma, que performa, que reperforma. Mas eu queria fazer um aviso. Fóssil não vem acompanhado de um brinde, não vem acompanhado de um presente, de um par de asas para sobrevoar o real, independentemente do seu género, da sua conta bancária, do tamanho dos seus pés, do tamanho das suas orelhas, da sua cor da pele. Não, fóssil é apenas o resultado do encontro, talvez inusitado, entre a minha pequenez, 1,5 m absolutamente interseccionais, e a escala inumana da fossilização de seres vivos, necessária para a criação de petróleo, que por sua vez gerará o plástico que embalará este livro. Este livro gasta o tempo da Terra. E é por isso que esta performance é para a linguagem se gastar. Porque justamente ela é contra a extração dos recursos naturais da linguagem. E bom, este trabalho que já começou, já acabou, já foi apresentado inúmeras vezes, já se cancelou, já se reconfigurou, às vezes faço por Zoom, também poderia começar ou acabar assim. Vejam. 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 Vejam bebés. Gugu. Dada. Gugu. Dada. A linguagem. Dada. Reprime. Não dá, não dá, não dá, não dá. Não reprimam. Não deprimam. A. Géneros. Suprimam.
as, artigos. Ruminantes e outros tantos militantes, militares da língua. Verdade? Verdade são vapores dispersos. Enraizem, bebés. Enraizem. Se da vaca sai metano, metano. Da língua sai veneno, veneno. Impossível continuar a investir na linguagem de Camarões por 5 continentes. Escrever é a nossa natureza. Preservar o português, gaguês, 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 gaguês. Onde artigos possessivos, dominantes, rastejantes, rastejam no quintal do cocô das línguas. Ok, gente. Foi uma tentativa de vos propor aqui alguma coisa do tipo performativo, com alguns soluços pelo meio, porque não estou habituada a fazer online, mas pronto, para a próxima será melhor. Muitas palmas, adoro. Obrigada. Sim, então, este trabalho faz parte de um projeto chamado Fóssil. E, bom, fóssil, exatamente, eu estou o tempo todo a repetir a palavra fóssil e justamente é o título deste trabalho que eu chamo, normalmente eu costumo chamar os trabalhos que faço de performance, conferência, ou conferências performance, e o Fóssil é a terceira de uma série de 3 trabalhos em que eu tento pensar as relações entre geologia e linguagem. E se calhar vou compartilhar aqui a minha tela porque gostava de seguir aqui com algumas imagens que eu acho que é mais fácil. Nem sempre vou pôr em tela cheia porque depois perco as vossas caras. Pronto, mas vou aqui mostrar só. Esta é a imagem do espaço da performance do Fóssil. Realmente eu contraceno com estes dinossauros na parte de trás que são a cenografia também do trabalho. E bom, neste trabalho a ideia era tentar pensar a partir desta figura do fóssil, tentando pensar, por um lado, o fóssil como aquilo que acumula o tempo e que acumula ou que sintetiza uma ideia de história, mas também o fóssil como aquilo que é extraído da Terra, no sentido mesmo de energia fóssil ou de combustível fóssil. E neste sentido, voltando um bocadinho à aula passada, que vi recentemente, já depois de gravada, do Renato e da Karen, em que se falou bastante de Elisabeth Povinelli, eu acho que justamente é nesse livro que ela introduz esta ideia que, no conceito de biopolítica, uma figura muito interessante para pensar esse conceito seria a figura do zombie, porque o zombie traria esta ideia de uma dicotomia entre o vivo e o morto, e, portanto, sintetizaria uma ideia de biopolítica ao longo do século XX. E aqui, em contraposição a isto, no fóssil, eu tento entender a figura do fóssil como aquilo que nos permitiria pensar esta crise generalizada que muitos de nós chamam de antropoceno. E, portanto, tentar pensar as alterações climáticas ou a crise climática atual à luz de um geopoder ou de uma geontologia. E bom, se calhar importante também seria me apresentar, assim, começar por aí. Vou só aqui parar a partir um bocadinho. Bom, primeiro que tudo, eu trabalho com performance, trabalho com poesia, portanto este é um pouco o meu lugar de trabalho e também de onde eu experiencio algumas das discussões que aqui se tiveram durante este semestre.
Mas também me interessa bastante a abordagem que as ciências sociais podem trazer desta temática do antropoceno e, em particular, da antropologia. E, portanto, estou nesta aventura de tentar terminar um doutoramento, que ainda não está terminado, e que justamente tenta pensar as relações entre antropoceno e estética a partir dessas duplas perspectivas. Vou subir um bocadinho a câmera. Sim, aliás, vou fazer uma coisa que é... A Sara está no centro da imagem. E, portanto, o doutoramento que eu estou a fazer, uma parte é aqui em Lisboa, nos estudos artísticos, e uma outra parte é justamente na USP, em antropologia, e o Renato é meu orientador, pronto, também convém dizer isso. E bom, morei entre o Brasil entre 2012 e 2018 e agora, felizmente ou infelizmente, estou de volta a Lisboa, pelo menos até terminar o doutoramento. E pode-se dizer que trabalho com palavras no formato da conferência performance, que é um formato que acompanha bastante a minha prática, mas também na publicação de livros e trabalho bastante com poesia na sua forma visual e escrita e de alguma maneira com aquilo que tenho chamado poemas-ensaio, porque também me parece que é importante que haja sempre esta tensão entre poesia e pensamento, ou tradução de certos debates através da linguagem. E aqui vou usar-me um pouco de uma imagem que foi trazida pelo Franco Berardo Bifo, neste livro, um livro pequenino no final, que já tem algum, acho que é de 97 ou algo assim, que se chama Poesia e Finança, e que justamente ele abre este livro para pensar, na introdução deste livro ele fala desta relação entre a linguagem e o dinheiro, falando que tem algo em comum, porque a linguagem, tal como o dinheiro, não representam nada em si, não têm valor em si, mas movem todos os valores à sua volta. E, portanto, é nesse sentido que eu acho que é importante pensarmos a ideia de linguagem como essa mobilização que está além da linguagem e que está o tempo todo diagnosticando o que não passa pela linguagem, ou o que não está, uma espécie de um não pensamento da linguagem. E então tenho tentado pensar esta ideia de como é que a linguagem ou a escrita se podem estender ou podem ser práticas de criar processos mais distribuídos, tanto entre escalas como entre seres, e aqui também é interessante o uso da palavra, do termo não humano, como essa ideia de um contra-conceito, não é? Como seria também um não pensado, ou em oposição a isso, a ideia de um extra-humano, que aí nos daria pelo menos uma ideia de limitação em relação ao que estaria fora do humano. E também me interessa bastante esta relação, daí ter evocado um pouco a Povinelli, e acho que vou falar de outros autores que de alguma forma se relacionam com estes temas. Interessa-me bastante esta divisão cada vez mais ténue entre pessoas e coisas, entre natureza e artifício e também entre géneros, e tentando então criar marcas de linguagem para elementos que a priori não estariam marcados. Bom, e neste trabalho que eu compartilhei com vocês, a ideia era mesmo construir uma espécie de manifesto, que seria um fóssil do extrativismo contemporâneo, portanto estes elementos de aquilo que acumula história, ou a ideia da extração de energia de dentro da Terra, estaria o tempo todo em confronto, e haveria então uma indagação sobre esses processos de inscrição do humano na geologia. Bom, e no caso deste trabalho, vou voltar aqui a compartilhar um pouco a tela. No caso deste trabalho, também estava bastante interessada, em particular, na mineração, e em particular aqui em Portugal, com a alteração das estratégias de extração, da passagem dos combustíveis, dos petroquímicos, para a extração de lítio, que
Como vocês sabem, o lítio é uma fonte de energia, quer dizer, cada vez mais utilizada nos nossos celulares, nos nossos computadores, etc., para as suas baterias, e também é argumento para a passagem dos carros, não é? Para, de energias, do uso de gasolina para carros elétricos. E, portanto, surge muito como uma imagem de um exemplo, não é? De uma saída ou de um processo de descarbonização, como uma resposta, apesar de, na verdade, não alterar em nada os processos de maximização, não é? Da extração dessas energias. E, no caso do lítio, é uma indústria que move um investimento brutal e uma especulação brutal, portanto, interessava-me bastante. E por outro lado, também, voltando um pouco a esta ideia de linguagem, queria tentar pensar esse aspecto, talvez um pouco paradoxal dessa inscrição, o que é que seria uma inscrição de uma linguagem humana sobre a Terra, e por isso esta ideia de fazer um livro que é uma performance, em que a linguagem atravessa diferentes escalas e também se expõe à ideia de sabotagem ou desaparecimento. E para concretizar isso numa imagem, gostava de vos mostrar um pedacinho de um vídeo do trabalho, que é o que acontece a seguir a este texto que eu partilhei com vocês.
literalmente, realmente tratava-se também de tentar pensar uma escrita para o desaparecimento, não é? Uma ideia de uma escrita que não pode perdurar, e que à medida que se vai tentando adaptar a uma série de novas perguntas, exigências, modulações, contactos com outro tipo de agências, ainda assim o que lhe acontece é de alguma forma o seu é de alguma forma o seu desaparecimento. E bom, daí também eu falar no início de que se trata de uma língua, de uma cobra, porque realmente também tinha a ver com construir esta espécie de cobra para a linguagem, não é? Esse esforço serpentino da linguagem. E, bom, o trabalho também convivia depois com uma série destas pinturas, não é? Que são estes dinossauros, que vocês dá para ver nestas imagens, não é? Que têm uma escala bastante absurda, né, em relação ao meu corpo, e que são pinturas de um artista chamado Hugo Canoilas, que na verdade eu não conhecia. Isto foi uma proposta de um museu que me tinha chamado para fazer uma performance no contexto da exposição deste artista, e o nome da exposição era Antes do Início e Depois do Fim. E justamente um dos elementos em comum na exposição é que não havia qualquer tipo de representação humana. Só existiam estas figuras em escalas muito monumentais, e de alguma forma se convocava aqui acho que voltando aqui um bocadinho às primeiras aulas do curso, do Eduardo, não é? Que nos falou bastante da percepção do deep time e da introdução, não é? desta outra escala que se torna à beira do impensável ou do intraduzível para a escala humana. Portanto, a ideia aqui da convivência também com estes quadros era tentar pensar de alguma forma essa convivência, como é que podemos situar o corpo numa escala sem escala humana, ou onde a escala humana precisa necessariamente deslocar-se para poder ser pensada, não é? Sem resposta, não é? Na verdade, colocando essa pergunta. Depois, acho que de uma maneira geral, isto são coisas que orientam outros trabalhos também, e de vários outros artistas que se calhar falaremos hoje, não sei. Acho que há uma pergunta que é a pergunta de muita gente trabalhando no campo da investigação em ciências sociais e que se deparou com o debate sobre o antropoceno, e que também é a pergunta de muita gente trabalhando com arte, que é se estamos a falar de um debate sobre a suposta inscrição humana sobre registros sedimentares da Terra. Nós estamos, a falar de humano ou de humanidade como superagência, super força geológica, portanto, no sentido mesmo de reconfigurar o humano como espécie, e nesse sentido especista, não é? Dessa reconfiguração de pensar esse humano dominante como espécie, haveria uma espécie de efeito antropocêntrico, bastante claro, ou pelo menos antropogeocêntrico, ou estamos a falar, e aí seria uma outra perspectiva, de uma intrusão da geologia na vida humana, no sentido em que a geologia passaria a estar absolutamente, não é? Essas forças materiais da Terra passariam a estar profundamente em contacto com a escala humana, e aí poderíamos talvez dialogar com a Isabel Stengers, né, quando ela fala da intrusão de Gaia, nessa ideia de uma intrusão, ou seja, algo que não foi chamado e que se introduz para ser pensado. O que criaria uma espécie de geocentrismo, né, ou uma espécie de novo geocentrismo. E eu acho que essa pergunta não tem propriamente, ou seria mais uma polémica, digamos, ela não tem propriamente resposta, e se tiver resposta, interessa-me bem mais o segundo ponto de um geocentrismo ou mesmo de uma geoerótica. A gente depois falará um pouco dessa ideia de geoerótica mais para a frente. Mas o que eu acho que indica este problema, que é, na verdade, um paradoxo, e que também revela o porquê do interesse do debate no campo das ciências sociais, e temos que pensar que no espaço, sei lá, de 15 anos, não sei se já chega a tanto,
Quer dizer, a quantidade de artigos sobre o antropoceno é brutal, né? E por outro lado, é brutal, sobretudo no eixo euro-norte-americano. Portanto, são os investigadores do Ocidente que estão a publicar sobre estes temas. Eu acho que o que indica, sobretudo, é que há um debate que é bastante performativo, e por isso é que eu acho que ele tem muito a ver com a arte nesse sentido, e até poderíamos dizer que é um debate literário. E que trata de uma disputa pela imaginação, e por isso é que quando ouvimos propostas tão dispares como Plantation Oceno, Capitaloceno, Tanatoceno, Cthulhuoceno, o famoso que é que está acontecendo, o White Supremacy Scene, que seria a cena da supremacia branca, etc, 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 ou Plasticeno, enfim, existem inúmeras interpretações possíveis, não é, ou proposições para este debate. Eu acho que estas proposições, elas não... que de um novo tempo, por isso mesmo, por essa dimensão da sobreposição. E, portanto, teríamos que pensar ao mesmo tempo um novo ceno, que é uma nova época, mas também uma nova cena, que é a posta em debate, não é? O colocar em cena este tipo de ler, como fazer e quem é que está envolvido nesta discussão. Isso permitiria-nos pensar, então, este debate de uma forma muito mais processual, mais metabólica e também micélica, para quem gosta de cogumelos. Entre esta ideia de cena e de seno, eu fiz um outro trabalho que, na verdade, acho que foi quando o Renato falou comigo para vir aqui fazer uma proposta para este seminário. Falámos bastante deste, acho que foi este o ponto de partida, que era este trabalho chamado Antropocenas, que também é uma conferência performance, mas que fiz em 2017 e que basicamente resultava da colaboração entre um monte de pessoas, de gente, de artistas. Era um coreógrafo português chamado João dos Santos Martins, mas teve o contributo também de uma coreógrafa chamada Ana Pi, Ana Rita Teodoro, inclusivamente um músico chamado Winga Khan, tivemos a contribuição da J. Mombassa, artista também, do Jader Azbel, etc. Era um conjunto de artistas que se juntavam e o objetivo era tentar realmente traduzir este debate performativo, que tinha uma componente bastante teórica no contexto das publicações académicas, mas como é que se poderia traduzir este debate para uma ideia de prática artística? E, portanto, o que nós tentámos fazer era pensar estas diferentes cenas de antropos e, no fundo, trazer alguns dos modelos que construíram a percepção que a cultura ocidental, e aqui volto a falar de um eixo euro-norte-americano, que fomentaram para a história da arte e para as representações da natureza através da arte, e que de alguma maneira consolida uma ideia de uma natureza como algo unificado, como algo monotemático, mas que ao mesmo tempo é representado como mãe, como substância, como norma, como referência, e também depois mais tarde como recurso, como energia. E portanto isso era um dos pontos de partida do trabalho, e era um trabalho que trabalhava muito com a ideia de dança, portanto também tinha a ver muito com a ideia de uma escala humana, ou como é que através das representações do corpo se problematiza o que é a natureza. E, portanto, vou só aqui mostrar-vos um pequeno vídeo que é um dos exemplos do que seria uma representação modernista da natureza a partir, por exemplo, do cinema. Aqui, no caso, nós estamos a falar de um filme de 1926 que se chama Miracle of Flowers, e que é protagonizado por plantas e por bailarinos. E que, no fundo, traduz esta ideia de mimesis a partir do cinema e do time-lapse.
Perdão, pensei que estava... Como é que eu fiz isto? Fui eu que parei. Oh, meu Deus. Vocês estão a ver? Será que você consegue ampliar? Para ficar... Estão a ver, mas sem ser ampliado. Não, é que eu acho que eu parei a partilha sem querer. Acho que foi isso que aconteceu. Peço desculpa, vou outra vez. Assim está ampliado, não é? Sim, agora dá para ver. Ok. Pronto, basicamente era para tentar trazer esta ideia de representação mimética, não é? Do natural a partir do corpo. E no caso aqui já estamos a falar de dança moderna, portanto a dança dos anos 30, que já parte da ideia de que existe uma expressão emocional possível da relação com o natural, portanto não seria uma relação tão dura ou tão exaustiva como o balé, por exemplo, propõe, não é? Que seriam relações muito mais gráficas. Portanto, o que nós tentávamos fazer no Antropocenas era um convívio bastante radical, no sentido em que não era fácil de seguir a sobreposição entre estes diferentes elementos em simultâneo. Portanto, havia pessoas que dançavam balé, que dançavam barroco, pessoas a dançar danças da diáspora africana, havia alguém fazendo escultura em mármore, havia alguém fazendo escultura vegetal, que é chamada arte topiária, que é uma tentativa de modelar as plantas a partir de uma ideia de escultura. Portanto, aqui era uma brincadeira também com a metáfora da mármore e da murta do Eduardo Vives de Castro. E, portanto, essa convivência, de alguma forma, era feita sem que as coisas necessariamente nos fossem explicadas, a não ser a partir, não é, de alguns textos que costuravam essa abordagem sobre as relações entre o humano e o natural. Eu vou mostrar só um pequeno excerto, coloquei tipo um print do texto ao lado, porque eu falo bastante rápido, mas é também a tentativa então é um momento muito curto, tem 1 minuto e pouco, do trabalho, que já é a meio da performance, já com 1 hora e tal, em que eu pergunto, né, tipo, então se realmente só temos um modelo de natureza no Ocidente, o que é no fundo esse modelo, o que é essa natureza? E depois a resposta é este pedacinho de performance que vocês vão ver. Tudo passa a ser sem representação. Então eu pergunto, se existe uma natureza para o Ocidente, o que é, afinal, essa natureza? Árvores, pedras, peixes, ratos, gatos, matos, patos, panos, pandas, pedras, pratos, conchas, catos, canos, casas, conchas, ratos, mas também estrelas, ralos, escadas, galos, esquerda, cal, queda, cal, caralho. E também
cádidos, células, lâmpadas, lápis e cremes e crimes e tantos e tantos e tantos sacos de plástico e nacos de carne embalada em supermercados e também trapos, linhas, riscos, travessas de cocaína e corpos ensecados à porta da minha casa em São Paulo e lesbas e lésbicas afundadas em sofás, costelas de touro, costelas de idão, pelotão, carros, carros, cabos e escapos e cabos e escapos e cabos e escapos e cabos e escapos, famílias inteiras a fazer piqueniques em Monsanto, almoços fartos de frutos tropicais, frutos asiáticos, frutos do mar, imensas cadeiras, pratos, copos, talheres de plástico, centrais nucleares e tsunamis de natureza. Os direitos dos deveres da natureza, os direitos dos deveres da natureza, os direitos dos deveres da natureza. Cadeados, chaves, malas, algas, rodas, anémona, névoa, água, ar, calcário, calcite, carvão, os recursos naturais, a natureza barata, a natureza à disposição, conas, anonas, mamas, camas, pão, tu, queijo e também os animais sexuais, as fêmeas, machos e também as raças. Branco, preto, mulado, pardo, crioulo, mestiço e também os feitiços. Indígena, índio, tribal, primitivo, originário. A natureza como norma, normal, a natureza natural, contra natural, contrato social. Que dor, a natureza que bela, a natureza que linda, a natureza que lindo. É lindo! Ok. Portanto, era um bocadinho esta convivência, também decidi mostrar, ok, uma pessoa a falar, mas também o que acontecia era, tinha vários momentos em que a resposta ou o problema, o que é a natureza também são traduzidos de outras formas. No caso da Ana Pi, que ademais é brasileira, não é? Portanto, e é de Minas Gerais e que faz um trabalho inacreditável sobre as danças da diáspora negra. Portanto, a proposta também era que trouxesse para o trabalho este tipo de reflexões sobre o espaço natural a partir da visão dessas danças que ela pratica. Portanto, a resposta aos tambores é idêntica à que eu tenho com o texto. Bom, passando agora, se calhar, para outros elementos não tão ligados ao meu trabalho, só queria perguntar aqui às colegas quanto tempo é que eu tenho ainda, que já estou aqui a falar há um tempo. Ainda tem tempo, Rita. É? Ok. Sim. Está bem. Eu tenho muita coisa para mostrar. Mas pronto. Então, eu acho que um aspecto importante, agora se calhar são ideias um pouco gerais, mas eu acho que são importantes dizer porque pelo menos é com elas que eu afino e que eu acho que são importantes trazer para a discussão. Quer dizer, nós estamos a falar de uma discussão que é sobre a intrusão, não é? Vou voltar aqui à palavra intrusão, das questões naturais e ambientais nos problemas sociais e políticos e como em algumas das aulas aqui tocámos, trata-se de fazer uma história que também se liga à história do colonialismo e do capitalismo, não é? Portanto, não por acaso muitas das referências trazidas aqui ao longo do curso foram referências que trazem essas dimensões e, claro, desde o Jason Moore à Françoise Verger, que tem artigos muito importantes também sobre essas questões, ou o Nicholas Mirzoff, que a gente vai falar mais para a frente.
Uma das, também pensando um pouco na Povinelli de novo, uma das coisas que ela aponta também como interessante no debate sobre o antropoceno é esta ideia de que as culturas contemporâneas estão a produzir inscrições, estão a produzir história natural. Portanto, é isso que a própria cultura contemporânea produz a história natural. E, portanto, nós deixamos de ver o clima como uma inscrição de uma cultura. Portanto, passamos a vê-lo de uma outra forma. E, de alguma maneira, o próprio conceito de capitalismo tardio ou de late liberalism, que é trazido no livro da Geontologies, também nos mostra que o antropoceno não seria mais do que um condensador de questões que se vão ativando, e ela refere isso no livro, a partir dos anos 60. E essas questões estão ligadas, por um lado, ao desenvolvimento da globalização financeira, mas também às formas de resistência. E essas formas de resistência vão, acho que ela cita, desde das lutas contra a mineração, as lutas indígenas, toda a dimensão das comunidades queer e afrodescendentes e todo o debate ativado a esses níveis muito radicalmente nos anos 70. Portanto, acho que essa dimensão da condensação, da opressão, mas também das resistências é importante para pensar porque é que hoje estamos a debater um conceito como antropoceno. E, portanto, é como se nós estivéssemos a criar uma convenção que é chamar de antropoceno a esta aliança entre climatologia e geologia com o capitalismo planetário, criando este pressuposto de que existe uma força geológica da humanidade, com todas as aspas, que deve ser responsabilidade de todos, ou pelo menos parece uma responsabilidade para todos, mas é constituída historicamente em cima, não é, de ações de misantropia, desigualdade, violência. E aqui falamos de racismo, extrativismo, colonialismo, transfobia, capitalismo, sexismo, etc. Não por acaso, um dos termos que eu mais gosto para antropoceno é misantropoceno, que é justamente trazer a dimensão da misantropia dentro do conceito, portanto, a ideia do misantropo. No livro Há Mundo por Vir, né, da Débora Danowski e do Eduardo Viveste de Castro, também acho que chama muita atenção para essa dimensão da disputa, que é pensar a crise antropocénica como uma crise etnopolítica. E, portanto, posta em causa da noção de antropos, da ideia de um sujeito universal, que é visto como espécie, mas também como multidão, está o tempo todo sujeita, não é, a diversos alinhamentos políticos de diversos povos, de diversas culturas, nomeadamente povos não humanos. Portanto, acho que isso é bastante importante. E eu acho que essa diversidade de alinhamentos e essa sobreposição de perspectivas é a própria matéria da disputa estética que está em causa quando falamos das relações entre artes e antropoceno. Porque, por um lado, o debate está em curso, ou seja, existe uma indefinição histórica, não há, quer dizer, ainda não está resolvido totalmente quando é que começaria o antropoceno do ponto de vista da Comissão Estratigráfica, do Anthropocene Working Group, etc. Ou seja, essa discussão continua, perdura, porque justamente depende do critério com que se olha para o que é uma marca estratigráfica e o que significa passar a ter uma ocupação humana tão relevante que criasse uma ideia de nova época. E, portanto, essa ausência de definição histórica e o facto do problema também em si construir ou afetar muito fortemente as categorias do tempo e do espaço, porque já não podemos dizer que acontece num determinado momento, nem num determinado espaço, mas são relações completamente... Acho que o Timothy Morton usa um conceito interessante para isso, que é o de hiperobjeto, não é? Ou seja, é um objeto tão hiperdimensionado que não tem como ser percebido. A ideia do objeto é algo que está lá para ser visto, não é? Portanto, se não existe essa ideia de objetividade, porque não sabemos de onde ver, então passaria a ser essa espécie de objeto monstruoso de onde perdemos a capacidade de discuti-lo. Portanto, há esta diversidade de alinhamentos e por outro lado, também
acho que, e aqui há uma questão que é ligada à forma como passamos a ter certas percepções do antropoceno embutidas na percepção sensorial, não é? Que são esta indefinição histórica e esta alteração das categorias do tempo e do espaço, que constroem então novos problemas, não é? Quais são, não é, que palavras ou como pensar a partir dessas indefinições. E eu acho que bom, enfim, acho que uma referência importante para esta discussão é, sem dúvida, o Nicholas Mirzoeff, não é? que é um autor que vem do campo das visual cultures, culturas visuais, só porque tem vários departamentos de culturas visuais nos Estados Unidos e, portanto, tem uma tradição forte desse tipo de estudos, e que escreveu muito sobre imagem, sobre colonialidade, sobre monumentos, etc. E dedicou 2 artigos às visualizações do antropoceno, portanto, o que seria o antropoceno do ponto de vista das culturas visuais. E uma das coisas que diz num desses artigos, que se chama mesmo Visualizing the Anthropocene, é que, obviamente, a visualidade, existe uma relação entre visualidade e governação. E a pergunta que ele faz tem a ver com a alteração, não é? Como é que o antropoceno passa a ser um elemento mobilizador da visualidade, por substituição a outros conceitos como o de mercado ou de império. E esta é uma discussão interessante para se fazer, se pensarmos, por exemplo, no Negri e no Arte, não é? Que usam o conceito de império para pensar o século XX. E, portanto, essa eu acho que é uma pergunta interessante a ser feita, e depois também a relação entre destas representações a nível do que podemos considerar o figurativo, ou podemos considerar nos espaços não figurativos, como acontece cada vez mais hoje em dia com as representações do antropoceno. Quase todas elas são através de dados numéricos, de cartografias, representações através de Big Data, etc. Portanto, tudo isto também depois constrói de novo indeterminações de escala, não é? Dificuldades em percepcionar a escala do problema. Que, se não me engano, acho que a Donna Haraway fala dessa ideia do antropoceno como um problema grande demais para pensar, não é? Algo que é grande demais para pensar, e eu acho que, em parte, esta ideia da Big Data traz esse problema. Por outro lado, nesse artigo ele também fala de um elemento interessante, que é a distribuição hierárquica e desigual das imagens ligadas a elementos como a poluição. E aí fala muito da ideia da disputa da imaginação. E um exemplo que ele dá é a emissão de gases de carbono, e diz, bom, durante anos construímos a imagem do smog, não é? Que é o smog londrino, é a representação estética de nada mais do que o fumo tóxico pestilente da Revolução Industrial em cima dos céus de Londres, mas que não é, representado como algo lindo, não é, misterioso, que se mistura também com o clima de Londres, que é bastante úmido, e portanto há uma aparência agradável para o smog. E isto, quer dizer, é absolutamente oposto à ideia de irrespirabilidade que existe, por exemplo, num país como a China, não é? Que a toda a hora são compartilhadas imagens de que em certa cidade o pôr do sol é representado, é transmitido em direto por ecrãs, porque com o fumo já não é possível ver o sol. E, portanto, há aqui uma administração estética de como essas imagens são ou não validadas. Outro exemplo que ele dá é a agitação cultural de Nova Iorque. Portanto, Nova Iorque, uma capital agitada, linda, e Nova Delhi como uma cidade formigueiro. Portanto, um formigueiro e uma cidade boémia agitada são esteticamente completamente diversas, no fundo são movidas pelas mesmas coisas, mas existe uma disputa política por estas imagens e por estas percepções. Um exemplo que também é da ordem mais visual mesmo, que é dado no texto, vou mostrar aqui, na verdade não é esta, é esta aqui, é esta imagem aqui,
que são, no fundo, contrasta muito com esta, pronto, mas esta imagem, esta primeira imagem que ele mostra no Visualizing the Anthropocene, contrasta, portanto, representações das emissões de gás de carbono, e como vocês podem ver, né, quer dizer, Estados Unidos da América, Europa, fortemente gordos, balofos, não é, em termos de representação, e em baixo a representação da mortalidade. E aí temos o continente africano e uma grande parte do continente asiático muito inchados. E, portanto, ele diz, bom, este tipo de gráfico é um gráfico que permite rapidamente ter uma percepção da desigualdade e da violência do problema. Enquanto que um gráfico como este, que é um gráfico muito mais, digamos, convencional da representação do que seria um antropoceno, e este tipo de gráfico é um gráfico que é muito comum utilizar-se em apresentações sobre o antropoceno, porque justamente faz o cruzamento entre os dados geobiofísicos do sistema Terra com os dados socioeconómicos da ocupação humana do planeta, e, portanto, o que nós vemos em ambos os casos, curvas de aceleração que são idênticas, e, portanto, chama-se este processo uma grande aceleração, e essa grande aceleração, então, seria a tradução do problema que hoje nomeamos de antropoceno. E bom, eu acho que é nesse sentido que acho que é importante pensar que o que quer que a arte ou a produção artística, a prática artística pode trazer talvez, não é, pelo menos estes elementos para a disputa e também a alteração da consciência, no sentido mesmo mais sensorial do termo. E acho que também é curiosa a utilização, por contraposição ao termo culturas visuais, o termo de naturezas visuais. Seria interessante, talvez, para o estudo que poderíamos fazer aqui em conjunto, se fizéssemos um grupo de antropoceno e estética. Este é um termo que quem usa bastante é o Paulo Tavares, que é um arquiteto e urbanista que eu dialogo bastante no meu doutoramento, porque ele é de Brasília e tem feito vários tipos de trabalhos. Ele utiliza bastante esta ideia de naturezas visuais por justamente tentar dar conta do lugar da ausência, ou seja, a ideia de que a natureza também constrói, né, as naturezas constroem visualidades, ou estão o tempo todo sujeitas a esse processo de construção de visualidade e governação. Eu não vou passar muito tempo em torno desta noção de visualidade, porque acho que isso é um outro aspecto do trabalho que daria uma aula em si, e acho que há um texto que o Renato partilhou na página do grupo, que fala um pouco sobre essas dimensões, mas vou só partilhar rapidamente este projeto, que é um dos projetos mais recentes do Paulo, com a Associação BU, que é a Associação Chavante, que é um projeto que acho que ainda está em curso e que, bom, enfim, tem alguns elementos discutíveis, né, do ponto de vista ético, como é que se faz este processo, mas de colaboração, não é, entre o Chavante e o projeto do Paulo, mas acho que é interessante trazê-lo para a discussão. Portanto, o que acontece com isto é um trabalho que está em continuar a ser desenvolvido e basicamente o que tentaram fazer em conjunto desde 2013 foi tentar pensar a partir destas representações, destas naturezas visuais, o deslocamento forçado de algumas aldeias chavantes entre os anos 40 e os anos 60 no estado do Mato Grosso. E, bom, o que eu conheço deste trabalho tem a forma de um vídeo e uma instalação documental do qual fazem parte esta imagem, por exemplo, que eu estou aqui a partilhar com vocês. E basicamente o que eu acho que tentaram fazer foi juntar diferentes documentações. Acho que é do lado esquerdo superior, temos uma imagem a preto e branco,
que são imagens que foram feitas pelo SPI, algumas no filme que eles fazem, acho que também tem algumas do exército norte-americano, que são estas fotografias aéreas destas ocupações, onde se podia ver as tais aldeias, não é? Durante esse período. E depois tem imagens que seriam imagens mais atuais, e o que vemos são esta espécie de construção em arco, ou construção circular, e, quer dizer, bastante verdejante em contraste com o que vemos à volta. Portanto, no fundo, é como se estas manchas verdes isoladas no meio de territórios altamente desmatados fossem como que provas, não é? ou fatos históricos, ou ruínas, de alguma forma ruínas botânicas de uma história de ocupação do território. E coincidem na sua forma em arco, etc. E com este material, a Associação Bu e o Paulo formalizaram uma petição junto do IFAM e da Unesco para classificar estas formações botânicas como património arquitetónico da cultura chavante. Eu acho essa discussão altamente interessante. Eu acho que este processo ainda está meio que em curso, portanto não sei exatamente qual foi o desenlace, ou se já passou alguma segunda fase de aprovação, mas acho que aqui é um ponto interessante onde, ao mesmo tempo que estamos a falar de ativar outras imaginações perante este problema chamado antropoceno, e que nos fazem pensar entre naturezas visuais, trazer diferentes cruzamentos de perspectivas, etc. Estamos a falar também, não é, de entender o trabalho artístico como algo que está em conexão com a atividade política, com a atividade investigativa, e às vezes não há propriamente uma distinção tão clara entre o que é um trabalho de arte e o que é uma tese em ciências sociais. E eu acho que isso também é um ponto importante. Não é só o antropoceno que tem abordagens pluridisciplinares, não é o tema em si, ou seja, a própria prática artística, a partir do momento que passa a pensar com o antropoceno, também vira a mesma coisa. E, de alguma forma, eu acho que a antropologia também vira outra coisa, ou seja, a antropologia, de alguma maneira, desantropologiza-se para poder pensar o antropoceno, não é? Tem que se mover. E, portanto, não há propriamente uma especificidade técnica, uma especificidade formal. Implica também pensar políticas culturais, políticas de representatividade não é, todos estes contextos de publicação, de seminários, de ações. Portanto, o problema que é classificar esta ruína botânica como património é um problema que é simultaneamente político, é simultaneamente arquitetónico, ou da ordem das políticas de memória, mas é também um problema absolutamente estético. E então não há propriamente uma distinção entre estes campos. E depois, por outro lado, também a mobilização, e acho que é agora que eu vou entrar um bocadinho mais numa sopa que me interessa mais, não sei se vou conseguir sair de lá ilesa, mas é a parte que eu mais gosto, que é como é que se mobiliza também sentidos geológicos, minerais, vegetais, animais, com as práticas, não é? E como é que esses sentidos podem ser mobilizados pelas atividades estéticas, como forças materiais, como forças palpáveis. E essa ideia de materialidade, não quero dizer que sou materialista, mas interessa-me bastante essa ideia de materialidade. E vou recorrer aqui a um livro que ainda estou a ler, portanto ainda não estou propriamente... ainda não fechei assim um raciocínio sobre ele, mas que acho que é bastante interessante, e ainda hoje falei com a Karen e já falei com o Renato também sobre ele, que é o brutalismo do Achille Mbembe, e que, se não me engano, acho que se tocou bastante no Necropolítica do Achille Mbembe na semana passada. E eu acho que este livro justamente é uma continuidade em relação a uma série de trabalhos que o Mbembe vinha fazendo sobre violência, sobre demolição, mas agora, de alguma forma, mobilizando esses outros sentidos, vamos dizer que mais terrestres, mais minerais, mais geológicos,
também aqui para, e da ordem também da extração para o trabalho. Bom, neste livro ele traz este conceito de brutalismo, que é, na verdade, ele usa este termo de empréstimo, mas depois não se aprofunda necessariamente na origem do termo, que é um movimento arquitetónico ali dos anos 60, 70, e que depois tem outras aplicações daí em diante, e que tem a ver com trazer a verdade da matéria ou a verdade do material para a construção. Portanto, a arquitetura como aquilo que poderia já não, quer dizer, ok, ter estrutura e depois, de alguma forma, decorar o exterior, mas a arquitetura como um movimento radical que mostra a aparência da infraestrutura. E, portanto, o que nós temos são aqueles edifícios gigantescos, com concreto, ferro, e tudo isto exposto de uma forma bastante monumental. E, portanto, ele traz-nos um pouco esta noção para falar da situação atual. Este livro foi publicado agora em fevereiro de 2020, portanto é bem antropocénico pandémico, traz todas essas dimensões. Acho que é um livro que tenta trazer para a linguagem a sensação de destruição e demolição. Está o tempo inteiro a tentar pensar nisso, e com este conceito do brutalismo vai tentar trazer então esta dimensão da matéria ou da aparência dos materiais, da verdade dos materiais, para as relações entre corpo e terra. E por isso a ideia seria trazer então uma política dos materiais inertes, muitas vezes considerados como indestrutíveis, não é? Como materiais que não perecem, e como é que esses materiais adentram e conectam os corpos. O que permitiria então entender uma dimensão circulatória ou em fluxo da noção de combustão, de demolição, de exaustão. Ou seja, a exaustão do corpo é idêntica à exaustão da matéria. Elas circulam. A extração da terra e a exaustão da terra, ela é simultânea à exaustão do corpo. Eu vou ler aqui um pedaço, que é um bocadinho longo, mas que eu acho que nos traz um bocadinho essa proposta dele. Só aqui um pouquinho. É mesmo da introdução. Se de facto a humanidade se transformou numa força geológica, então não podemos continuar a falar de história como tal. Toda a história passa a ser, de agora em diante, por definição, geohistória, incluindo a história do poder. Por brutalismo, refiro-me ao processo pelo qual o poder, enquanto força geomórfica, doravante se constitui, se exprime, se reconfigura, age e se reproduz pela fraturação e pela fissuração. Tenho ainda em mente a dimensão molecular e química deste processo. Pergunto-me se a toxicidade, isto é, a multiplicação de produtos químicos e resíduos perigosos, não será já uma dimensão estrutural do presente. Tais substâncias e resíduos, incluindo os eletrónicos, não atingem apenas a natureza e o ambiente, o ar, os solos, as águas, as cadeias alimentares, mas igualmente os corpos expostos ao chumbo, ao fósforo, ao mercúrio, ao berílio, a fluidos refrigerantes. Através destas técnicas políticas, que são a fraturação e a fissuração, o poder recria não só os seres humanos, mas também as espécies. O material ao qual se esforça por voltar a dar forma, ou que tenta transformar em novas espécies, é tratado de modo similar ao que se utiliza em rochas e xistos, quando são dinamitados para se extrair gás e energia. Vista deste prisma, a função dos poderes contemporâneos é, portanto, mais do que nunca, viabilizar a extração. Tal operação requer que se intensifique a repressão. Perfurar corpos e mentes faz parte do processo. Tornando-se o estado de exceção a norma e o estado de emergência permanente, faz pleno uso da lei com o objetivo de multiplicar os estados de não-direito e de desmantelar qualquer forma de resistência. Às lógicas de fraturação e de fissuração, acresce desde logo as de exaustão e de esgotamento.
Também aqui, as fraturas, fissuras e esgotamento não dizem apenas respeito a recursos, mas também aos corpos vivos, expostos à exaustão física e a todo o tipo de ameaças biológicas, muitas vezes invisíveis. Intoxicação aguda, câncer, defeitos congénitos, distúrbios neurológicos e hormonais. Reduzido a uma camada e a uma superfície, é o conjunto do vivo que sofre ameaças sísmicas. É esta dialética da demolição e da criação destrutiva que tanto tem por alvo os corpos, nervos, sangue e cérebro dos humanos, como as entranhas do tempo e da terra, que está no cerne das reflexões que se seguem. Portanto, é uma citação longa, mas que é assim a abertura, né, do livro, e que eu acho que traz este ponto bastante interessante, que é a ideia, não é, de que se está extraindo das rochas e do xisto da forma que se está extraindo dos corpos. Não é? Existe um processo simultâneo de exaustão, e é essa conexão que talvez seja aí um lugar não visto, dessa relação profunda que o antropoceno nos pode trazer para pensar, se pensarmos que estamos a falar de uma relação com geologia, não é? Portanto, que há uma relação direta, não é, com esse processo da fratura, da fissura e do esgotamento. É um ponto que me interessa particularmente, essa da perfuração e da fissuração, e também ainda da ideia de penetração. Também é algo que me foi interessante bastante, do ponto de vista também da apreensão verbal que podemos ter, verbal ou de linguagem que podemos ter dessa noção das apreensões do antropoceno, e também das relações entre geologia e linguagem, mas também entre aquilo que eu há bocadinho falava como uma geoerótica, portanto essa ideia entre penetração e extração, uma relação entre extração e erotismo. E isso é, bom, se calhar já voltamos lá a essa parte, mas algo que é bastante interessante é que a ideia de geopoder, acho que se falou, né, se fez uma aula inteira sobre geontologia e geopoder, e na pesquisa que pude fazer, entendi que a ideia de geopoder, na verdade, começou a ser utilizada pela Elizabeth Gross, que é uma filósofa feminista da Austrália e que escreve sobre estética. E achei isso bastante curioso, que essa dimensão do geopoder tivesse sido introduzida num contexto estético e não num contexto de geografia ou de geologia, etc. E justamente um livro que se chama Caos, Território e Arte, Deleuze and the Framing of the Earth, ou seria o enquadramento da Terra, ou algo assim, em que de alguma forma tenta traz essa noção do geopoder. E essa dimensão do geopoder não é mais do que, no fundo, complexificar, muito mais, na verdade, mas complexificar a ideia de geopolítica. Porque a ideia de geopolítica implica, não é, que existe uma série de coisas a acontecer no plano geográfico, mas elas são da ordem humana. A política não como cosmopolítica, é a política estritamente humana, ela ocorre nas superfícies. O geopoder, né, a proposta que a Gross faz neste livro, seria uma ideia de que existem forças que são não humanas, que estão o tempo todo atravessando a Terra e que circulam até aos corpos, e que são essas percepções que a arte poderia trazer, e daí traz a ideia de que a arte inclusive diz isto literalmente, a arte, ao invés de ser psicológica, ela é geográfica, porque envolve a Terra e o movimento das suas qualidades para que possam intensificar as sensações dos seres vivos com uma força que de outra forma seria imperceptível. E, bom, eu trouxe um pouco esta dimensão da Gross porque eu acho que está muito relacionada, embora não sejam simultâneos, com esta proposta do Mbembe sobre a ideia de materialidade e corpo, ou corpo e terra, e como é que eles poderiam estar interligados.
E acho bastante curioso que seja uma proposta que venha deste campo, sobretudo da estética. E acho que ainda um outro ponto é que o material e o imaterial estão absolutamente conectados, portanto não há propriamente uma diferença entre a materialidade do que é extraído e a linguagem, ou o processo de significação ou a narrativa sobre o que é extraído. São absolutamente uma continuidade entre o material e o imaterial e entre o corpóreo e o incorpóreo. E eu acho que esse ponto ele é muito importante para as teses da Povinelli, portanto, sobre quando se fala dessa separação entre o vivo e o não vivo, como uma equação que seria a ter em conta para além da equação, ou com a equação do vivo e do morto. Porque quando falamos dessa oposição entre vivo e não vivo, é também dessa passagem do material ao imaterial, de alguma forma, ou do inerte, do vivo ao inerte. E então considerar essa circulação, acho que ela é bastante importante. Uma autora que a Povinelli refere bastante no Geontologies é a Catherine Yusuf, que escreveu este livrinho mais pequenino, que se chama A Billion Black Anthropocenes or None, e que também estuda a Elizabeth Gross, é geógrafa e, portanto, trabalha sobretudo com essa dimensão da geografia, não é? Portanto, para pensar. E foi a partir dela que eu descobri, aliás, que a noção de geopoder vinha da Gross, porque eu não sabia. Nesse livro, A Billion Black Anthropocenes or None, é um livro muito curto, é justamente sobre essa ideia de pensar o debate sobre o Antropoceno a partir do cruzamento entre a materialidade geológica e a imaterialidade narrativa. No fundo, dizendo que não tem como haver uma separação entre estes campos e, portanto, a determinação de quando começaria o Antropoceno, se seria com o processo colonial ou na Revolução Industrial ou na passagem para o Neolítico, né, se quisermos ser mais radicais, esse debate não tem como acontecer sem entendermos que a geologia tem uma base que é absolutamente embranquecida, é uma geologia branca. Portanto, é preciso discutir o marco temporal do Antropoceno a partir de uma ética e reconhecendo, não é, que existe uma ligação intrínseca entre aqueles que estudaram a divisão geológica entre épocas, e acredito que na aula sobre extinção se falou bastante sobre o Cuvier e sobre os naturalistas que se dedicaram a pensar as divisões geológicas, e a ciência racial, justamente, que tenta pensar a divisão possível entre corpos ou entre cores de pele. Se não me engano, acho que é também num desses artigos do Nicholas Mirzoff, já não o Visualizing the Anthropocene, mas o It's Not the Anthropocene, It's the White Supremacy Scene, que ele vai falar um pouco sobre ele fala imenso sobre a relação entre Antropoceno e racismo, mas tem um momento em que ele fala especificamente do naturalista do Luís Agassiz, que ao mesmo tempo que estava a estudar as idades glaciares, faz um processo em torno dos daguerreótipos, portanto aquelas imagens que tinham uma exposição muito lenta, etc. E quando faz esse trabalho, já não lembro, agora não consigo citar de cor essa referência, um dos pontos dessa investigação sobre os daguerreótipos era a tentativa de fazer representações fotográficas de pessoas escravizadas e para se tentar entender qual seria a linha de cor que separaria diferentes corpos, qual seria aquilo que chama, né, a diferença da cor, que permitiria entender a diferença entre a origem de um escravo numa determinada região de uma outra região. E esse estudo sobre a divisão de cor era simultânea ao estudo sobre aquilo que permitiria entender a passagem ou a ruptura de uma idade glaciar para outra.
pronto, eu acho que isso é bastante literal, até nesse aspecto entre materialidade geológica e narrativa. Também trouxe a Yusuf um bocadinho aqui para a discussão, porque o livro da Yusuf é todo muito baseado em diálogo com poetas, como Audre Lorde, como Diane Brand, que é uma poeta caribenha, que também trabalha muito a noção de... que também trabalha muito entre poesia e racismo. E este livro que de alguma forma toca este campo de estudos que poderíamos chamar como Environmental Humanities, ou que seria algo como as humanidades ambientais, algo assim, se é que isso seria possível, seria também como o campo das naturezas visuais, de alguma forma, passa por questionar, não é, esta ideia de uma visão que vem de lado nenhum, né? Que o antropoceno seria uma visão sem lugar de onde vem, seria uma espécie de ponto cego. E portanto, de alguma forma, só se poderia localizar o antropoceno no tempo e no espaço, portanto, responder à pergunta sobre o marco temporal, e ela traz realmente as várias propostas que foram feitas pela Comissão Internacional de Estratigrafia, se pensar nesta vida póstuma de uma história de geologia que é dominante, em que a própria noção do inumano é construída através de um processo histórico que distribui as qualidades e os atributos da matéria a partir das relações com a escravatura. E, portanto, isso é muito importante, porque há momentos em que, muito claros, em que há uma indistinção entre pessoas escravizadas e minérios, e isso construiu a possibilidade de uma leitura geológica que hoje desemboca na leitura geológica, na discussão geológica sobre o antropoceno. Vou citá-la aqui rapidamente. Ela diz: não há geologia de um lado e histórias de outro. Há, na verdade, um eixo de poder e de performance que se encontra dentro destes objetos geológicos e das narrativas que contam sobre a história humana. As origens do antropoceno, viajando para a frente e para trás, através da materialidade e da narrativa, são intensivamente políticas, na forma como nos trazem o presente e dão forma aos sujeitos criadores do mundo. Como é que eu estou agora de tempo? Quanto tempo você acha que precisa ainda, Rita? Você gosta? Não, porque acho que há coisas que eu posso deixar... Não, se calhar falo mais 10 minutinhos, dá? Não, ou menos? Claro que sim. Tá bom, então 10 minutinhos. Só para completar ainda esta visão sobre a narrativa e sobre na verdade, esta indistinção entre o inumano, o corpo desumanizado ou inumanizado e a matéria coisa, na commodity trocada, acho que é muito... Não posso deixar de falar do livro Under Commons, do Fred Moten e do Stefan Warney, não é? Que é um livro que tem, assim, é dividido em vários ensaios, mas tem um capítulo chamado Os Embarcados, seria algo assim, The Shipped, acho que o livro não está traduzido em português, que também fala sobre a noção como a logística contemporânea foi engendrada no período moderno a partir justamente dessa conexão entre coisas e pessoas. Portanto, essa conexão entre corpos escravizados como coisas que podem ser circuladas, que podem ser trocadas, que podem ser comercializadas, criou estranhas continuidades, né, entre corpos escravizados e commodities, que depois constroem a noção de logística contemporânea e que, quiçá, agora já em termos de especulação, não sei se seria possível pensar isso, quiçá estão na base também daquilo que entendemos como Big Data e algoritmo, não é? Mas há como que uma emancipação de um pensamento sobre logística, aquilo que pode circular como circula, que está desvinculado, não é? Que pode ser quantificado, etc.,
que passou por essa história, não é? E essa história estava intrinsecamente ligando pessoas e coisas, e isto é muito importante. Bom, agora vou só falar um pouquinho mais sobre a linguagem, e como eu tinha dito no início, eu acho que interessa-me bastante esta divisão tenue também entre pessoas e coisas, e não por acaso agora passei um tempo em torno da Yusuf e da Gross, e etc. E também estas formas como as palavras podem funcionar como cortes que fixam normas e que fixam identidades. Portanto, também a forma como aquilo que abstraímos como linguagem resulta de uma força de extração. E isso era algo que me interessou particularmente também, tanto no fóssil como no Antropocenas, como nesta outra performance que realizei em 2018, que se chama Geofagia, que, se não me engano, acho que a Karen viu o ano passado, não foi? Lembrei disso. Pois foi. E que é um trabalho, de facto é mesmo mais uma conferência do que uma performance, ou seja, é uma coisa mais explicativa, assim, e que eu estou com aquele um monte de terra do meu lado, e que de alguma forma, a partir daquele monte seria possível interligar alguns diagnósticos. E portanto este texto, que seria o comer a terra, geofagia como o ato de comer terra, seria o ponto comum que permitiria, por um lado, conectar desastres, como os desastres não, crimes, como os de Mariana em 2015 e de Brumadinho em 2019, nesta transformação dessa terra ou dessa lama numa lama política, mitos Yanomami que falam sobre os comedores de terra, que seriam os Pitawerewe, que seriam fundadores do mundo Yanomami, a literatura médica ocidental forjada ali no período colonial, sobre a geofagia como um distúrbio alimentar, a própria colonialidade como um distúrbio alimentar da terra, portanto essa ideia de precisar de sugar a energia de uma outra terra para trazer energia para a metrópole, ou por exemplo as representações da Revolução de 1789, em que os valores de liberdade, igualdade, fraternidade, etc., eram representados como um vulcão com lava em erupção. E, portanto, interessava-me esses elementos agregadores, ou seja, mais uma vez, como é que a Terra fala. E nesse sentido, acho que aquilo que tenho vindo a tentar, ou que me tem interessado, é de propor uma escrita como uma travessia entre estes diferentes elementos, ou pensar a linguagem como uma corrente como um fluxo e não corrente como uma corrente no sentido de uma algema, de algo que prende ou que fixa a norma, e portanto trazer essa ideia de camada geológica da Terra como pensamento, em vez de ser um não pensamento. E esta é uma das imagens que abre a geofagia, uma imagem que eu mostro às pessoas que estão a assistir, e que também é uma imagem que abre o livro do Michel Serres, chamado Contrato Natural, que foi publicado em 1990, e que em parte também é uma âncora para alguns dos autores que foram tratados aqui no curso, quando se falou de cosmopolíticas, como Latour e Stengers, etc. E, bom, na abertura do Contrato Natural, o Serres começa por falar deste quadro que se chama Le Duel au Gourdin, do Goya, e que é um quadro que foi pintado no século XIX e que, no fundo, retrata uma guerra. Portanto, seria uma guerra liderada por homens, tipo, de alguma forma uma representação de uma guerra civilizacional, algo deste género. Só que estas duas pessoas estão basicamente afundadas num lamaçal gigante, estão com os pés enterrados na lama, e a terra, ou esta lama, de alguma forma está em segundo plano,
enquanto o primeiro plano das guerras humanas ocorre. E portanto, a pergunta que o Serre se coloca, que eu acho que é uma pergunta também muito interessante para se fazer do ponto de vista lá está, da disputa da imaginação, ou do que é que podemos, com a prática artística, proporcionar, é como é que pensamos com os pés na terra, não é? Ou dentro da terra, com os pés nesse lamaçal, com a terra, na terra, e como é que seria possível fazer isto? E isso implicaria, então, repensar uma série de estruturas. No caso do Serre, seria a estrutura do próprio contrato social, que passaria a ter que ser repensada como um contrato natural. Mas acho que há um trabalho imenso por fazer nesse sentido, e quer dizer, e acho que é essa a pergunta. Portanto, e depois acho que há um outro ponto que, e agora já estou quase a concluir, que tem a ver com, e aqui, voltando um bocadinho aos debates sobre diferença e sobre exclusão, que é como é que a linguagem dá conta, né, das diferentes perspectivas e também traduz as diferenças sem que estas sejam traduzidas como normas ou como cortes. E, portanto, acho que a pergunta que eu queria fazer aqui é como é que se pensa esta relação entre pessoas e coisas, entre humano e natureza, entre tecnologia e corpos como fluxos, pensando que a linguagem do corte, da divisão, os tais artigos, o A para feminino, masculino, etc., são extremamente violentas porque são baseadas sobre a exclusão de tudo o que escapa ou de tudo aquilo que atravessa a fronteira. Por isso, acho que era importante ter em conta esta figura da errância, do nomadismo, do refúgio, mas também do vírus, no sentido da viralidade, que é tão assustadora para a sociedade contemporânea porque implica replicar, refazer e atravessar a fronteira e vir à pandemia, não é? Portanto, gostava de citar o Paulo Preciado, que é um amado, e companheiro para estas pesquisas, que na abertura do último livro de crónicas, que se chama Um Apartamento em Urano, diz justamente que falar ou escrever, podemos aqui interpretar das duas formas, seria inventar uma linguagem do cruce, que seria o cruzamento, ou a interseção, o atravessamento, projetar a voz numa jornada interestelar, traduzir a nossa diferença na linguagem da norma, enquanto continuamos em segredo a proliferar. Vou voltar a isso. Falar é inventar uma linguagem do cruzamento, projetar a voz numa jornada interestelar, traduzir a nossa diferença na linguagem da norma, portanto, dividido, enquanto continuamos em segredo a proliferar um blá 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 incomum que a lei não entende. Portanto, há uma espécie de um segredo da continuidade, do fluxo, que acompanha esta linguagem da norma e que atravessa a fronteira. E o Preciado fala, não é, do Ocidente como uma religião, que é também particularmente interessante, uma espécie de religião científica. Construímos esta linguagem religiosa do Ocidente, não é, com a ideia de que é uma linguagem neutra, que produz neutralidade e que está coberta, não é, de um manto universalista e que nos impede de ver o seu feitiço, justamente, desta religião é impedir-nos de ver que é neutra, que essa neutralidade ela não é neutra. E, portanto, palavras como homens, mulheres, corpo, alma, terra, natureza, humanidade, etc., todas elas não são palavras neutras. É também uma linguagem que divide as drogas lícitas das ilícitas, os comportamentos que são lícitos daqueles que são desviantes, para essa linguagem, uma linguagem que monumentaliza as palavras, como acontece com a palavra antropoceno, que vira uma palavra monumental, que produz linguagens cortadas, que divide homossexuais de transgêneros, de heterossexuais, que cria nomenclaturas cortadas e produzindo o subjetivo dentro desta estrutura binária e patriarcal do Ocidente. E, portanto, o que vai acontecendo é que aqueles que são primeiro patologizados, depois são normalizados dentro de ontologias que continuam a ser profundamente binárias.
E eu acho que, agora juntando um pouco às reflexões sobre da Povinelli, né, sobre o animismo, acho que é também este um pouco o argumento de que, ok, as pedras podem falar, mas, assim, no final das contas, não podem. Quando for para o tribunal, não podem falar. Então, em certos aspectos, parece que há uma aceitação de uma certa discussão, mas depois, quando ela é traduzida na prática de um problema, por exemplo, judicial, há aí um impeditivo à sua acolhida. E, bom, acho que é isso. Eu vou mostrar-vos uma última coisa, que é ainda do Fóssil, e que conversa, é o final da performance. É bastante escuro, eu gostava que vocês se concentrassem na escuta. É em inglês, mas é um inglês repetitivo, e basicamente é uma variação entre I have a big rock, que, como vocês podem suspeitar, poderia ser I have a big cock. Portanto, é só isso, vou deixar-vos ouvir. Maravilhoso, Rita, muito obrigado, sensacional, não consigo imaginar Querem ouvir? um melhor fecho de curso. Ah, desculpa! É um videozinho, sério, rapidão, calma. Peraí. We know it, we feel it, we can have it, and we all ask ourselves if we are alive with rocks. And you know what? Once I got present, and it was rock, and it was, I didn't know what to do with it. So I started to ask myself if rocks can die, and if I would swallow a rock, does it mean it is mine? And when a rock dies, who is dying? Is it a rock? Can I ask you, please, touch my rock? This touch it, ouch. This touch it. So I have a big rock and I want you know. Liga de novo, Estélio. Não dá para escutar agora. E agora eu já não sei como, eu tô... Rita, liga seu microfone. É porque eu achei que tirasse seu microfone, mas você está compartilhando de um jeito que eu não entendi como que é. A gente também não. Rita, fica dando microfonia, mas enfim. Como está terminando, pode... Desculpa aí, gente. Imagina, eu que peço. Rita, reabre o seu microfone. Pode recomeçar, por favor, essa última? Pronto. Pronto. Vocês não estavam a conseguir ouvir? A gente ouve. Tenta outra vez? A gente ouve, mas como você liga o som e aí fica dando um ruído, entende? Mas dá para escutar, não é que tá ruim, não. É só porque eu achei que dava para melhorar. Pode seguir, desculpa. Vou tentar, qualquer coisa me avisem, tá bem? We know it, we feel it, we can have it, and we all ask ourselves if we are alive with rocks. And you know what? Once I got present, and it was rock, and it was, I didn't know what to do with it. So I started to ask myself if rocks can die, and if I could swallow a rock, does it mean it is mine? And when a rock dies, who is dying? Is it a rock? Can I ask you, please touch my rock? This touch it, ouch. This touch it. So I have a big rock and I want you know, and I don't have any. I will never have any. I will live in planet honey, but I could
isso. Obrigada por me escutarem.